Para aumentar o som aí, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, na condição de líder, falar evidentemente, para o meu país, para aqueles que acompanham o meu pronunciamento, para a militância do PT, das redes sociais, para os nossos parlamentares, para os democratas, para a esquerda, para todos aqueles que, afinal de contas, deram parte de suas vidas para construírem a democracia brasileira. Falo também para meus familiares, lá dos sertões do Encantado, de Fortaleza, de São Paulo e de Brasília. Falo, enfim, para a nossa família petista, que com a responsabilidade que tenho como líder neste momento, delegado que fui pela minha bancada que acaba de se reunir, expressar ou tentar expressar sob o calor de uma forte emoção, mas usando a racionalidade na política necessária para o enfrentamento desse debate, procurarei, meus companheiros e companheiras, expressar o sentimento que comove a bancada do Partido dos Trabalhadores. O PT governa o país há quase 12 anos. Nesses 12 anos, nós patrocinamos grandes transformações. Essas transformações feriram em morte parte das elites brasileiras, que não foram capazes de apreender, não foram inteligentes suficientes para aceitarem as derrotas em 3 eleições seguidas, ou não aceitarem as transformações patrocinadas pelos 2 governos do PT. O meu partido, o PT, soube compreender essa dialética entre ser governo e ser representante dos pobres, dos descamisados e daqueles que sempre lutaram e continuam lutando pelas liberdades e pela democracia. Eis que, de uma hora para outra, esse nosso legado, tentaram de todas as formas pôr um ponto final em tudo que nós construímos. Tentaram, no primeiro momento, criminalizar o PT e nós fomos para as ruas e soubemos erguer e sustentar a bandeira do PT. Tentaram, no primeiro momento, criminalizar o presidente Lula e em todas as disputas, o que é mais importante, eu quero deixar isso como a primeira questão no meu pronunciamento, em todos os momentos, sob uma forte pressão midiática, o povo brasileiro conseguiu enxergar na disputa política e midiática quem detinha compromissos com o país e quem estava determinado a transformar esse nosso país. E foi o PT e foi os nossos governos. É claro que um partido que teve a capacidade de fazer tantas transformações, sempre nós soubemos que as disputas políticas nem sempre se dariam no terreno da disputa democrática. Muitas vezes foi preciso os opositores levarem para os tribunais, tentando, muitas vezes, criminalizar não só os indivíduos do PT, os companheiros do PT, mas, sobretudo, um legado que é vitorioso, que é exemplo para o mundo e que é referência para todos aqueles que lutaram pela democracia contra a ditadura militar e continuam intactos e em pés, defendendo a democracia, os direitos humanos e as liberdades. Nesse processo de construção política, em 2005, o PT foi denunciado como um patrocinador ou que tinha cometido algum crime eleitoral. O PT, naquele momento, disse ao país que tinha praticado, alguns dirigentes do PT tinham praticado o crime eleitoral, num caso, Caixa 2, como foi chamado. Mas, mesmo assim, não foi suficiente para parte das elites desse país tratar a questão como sempre foi tratada no país, no Brasil, como uma questão intrínseca do nosso sistema político eleitoral,
que é o não financiamento público, e nós terminamos por suportar um processo violento de acusação, julgamento e de sentença sobre alguns dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Quando esse processo começou, o país conseguiu compreender a nossa linguagem e a nossa mensagem. E era preciso, porque nós estávamos sob a pressão da mídia, ou sendo generoso de parte da mídia, para que o PT fosse julgado. E era, portanto, necessário para alguns encontrarem provas ou buscarem encontrar provas para poder julgar o PT. Foi que, como disse bem o governador do Rio Grande do Sul em artigo, quando ele disse que era preciso encontrar a chamada teoria do fato, para poder enquadrar aqueles que sem provas, e aqui para mim os ritos do processo são secundários. O que vale é exatamente aquilo que serviu como âncora para o processo de julgamento dos dirigentes do PT. Buscaram, e tinham que fazer isso, buscaram construir a teoria do chamado domínio do fato para poder se generalizar uma acusação que pudesse levar à criminalização do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Essa pressão que foi feita sobre a nossa Suprema Corte, ela muitas vezes não julgou segundo os autos, mas julgou, sobretudo, pela pressão que era feita. Por isso que está correto quando a minha bancada diz e quando o meu partido diz: o que foi julgado foi feito um julgamento político. Foi feito um julgamento político porque não há provas materiais que condenem aqueles que supostamente tenham cometido o crime porque pagaram mesadas parlamentares aqui desta casa. Eu não era parlamentar federal à época, era deputado estadual. E nós temos absoluta tranquilidade em dizer para o país que este crime o PT não cometeu, porque o PT não é corrupto, e muito menos aqueles que estão encarcerados são corruptos, porque são construtores da democracia, e se cometeram algum erro, foi o erro da política brasileira, porque ela é que é a responsável pelos chamados caixa dois, que todo mundo faz vista grossa, e quando na hora de discutir o debate aqui, ninguém quer discutir o financiamento público de campanha. E é por isso que nós estamos sendo, o PT e os companheiros foram julgados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Não justifica essa condenação. E muito mais, não justifica o espetáculo que foi feito, sobretudo com os últimos fatos que levou os dirigentes do PT à prisão. Não precisa ser de esquerda, basta ser legalista, basta ser fincado sua condição jurista no direito positivo, no legalismo do formal do direito, para perceber, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, que queria estar curioso para saber quais as razões que levaram o presidente do Supremo a patrocinar ou ordenar o patrocínio daquele espetáculo de sexta-feira até hoje, levando dirigentes para cima e para baixo no feriado e logo no dia da proclamação da República. Está claro que foi uma ação articulada. Por isso que foi correto os dois dirigentes, ao se entregarem, erguerem o pulso e dizerem: viva o PT, porque o que eles queriam, como me disseram hoje, lá na Papuda, quando eu visitei os companheiros do PT, o que eles queriam, na verdade, era prendê-los em suas residências. E fez bem Genuíno e Zé Disseu, a começar pelo Genuíno, quando ergueu o braço e disse: viva o PT, e não se curvar a uma ação criminosa, a uma ação articulada para criminalizar e tentar interditar o processo de transformação que o Brasil passou nos últimos anos. Nós estamos de pé para dizer a esses companheiros da nossa mais irrestrita solidariedade, pelo seu legado no país, pela construção da democracia, que eles foram peças-chave na construção da democracia e na construção do nosso governo transformador de Lula e Dilma. Não foram militantes qualquer, não foram meliantes, não foram corruptos, muito pelo contrário, deram suas vidas para construir a democracia no Brasil. Que muitos hoje, aqueles que não passaram da ditadura militar, aqueles que usaram a toga que deu cobertura para as torturas, para as violações, para as prisões,
para os sequestros, para as mortes, a silenciosamente em época da ditadura militar, é a mesma toga que hoje criminaliza dirigentes do PT que não cometeram nenhum crime. Como aceitar a militância do PT? Como aceitar tanta gente que dá habeas corpus de soltura para Salvador Catiola, para Cachoeira de Goiás? Como aceitar isso? Essa gente está toda, esses algozes estão todos soltos. Como aceitar? Daniel Dantas solto. Passou alguns dias na Papu do Cachoeira, e quando eu falo de Cachoeira, todo mundo sabe o que eu estou falando, do escândalo de Minas Gerais, e ninguém fala nada. Foi preciso alguns jornais, eu quero me dirigir à imprensa, foi preciso alguns jornais hoje, talvez para fazer uma meia-culpa, botar que talvez no começo do ano se julgue o mensalão tucano. É como se nós temos que fazer alguma coisa na coerção das liberdades, no desrespeito aos direitos humanos, no espetáculo patrocinado, coisa que eu nunca vi na minha vida. Para uma mãe de família como a minha, que de 88 anos, plantada na televisão e ver o espetáculo daquele, a única palavra que ela me disse: meu filho, tem mais repercussão do que a visita do Papa no Brasil. Tem mais repercussão. Olha a sabedoria dela, uma senhora lá do interior de Várzea Redonda que deve estar me ouvindo nesse momento. Tem mais repercussão do que quando você visitou o Papa com a presidenta Dilma no Rio de Janeiro. Mas esse é o sentimento das pessoas, que não justifica as arbitrariedades. Eu me dirijo a essa casa porque hoje estão fazendo contra o PT. E olhe que ironia do destino. Exatamente nós, que somos os pilares da construção da... Não são esses democratas de meia tigela, que hoje se esconde no manto da democracia para querer imputar ao PT a pecha de partido corrupto. O PT não é partido corrupto. Se tem algum partido corrupto no Brasil, não é o Partido dos Trabalhadores, que eu me orgulho muito em ser líder e ser dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores. O que está em jogo nesse momento é a preservação do partido PT. Vão tentar, querem talvez colocar o PT na ilegalidade como quiserem em 2005, mas nós não aceitaremos, porque as nossas raízes são raízes fundadas na luta, nas cadeias, nas prisões, Dutra. Nós que nos conhecemos, nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui para fazer negócio ou negociatas, nem fizemos negociatas na época do governo Lula, como eu ouvi o ex-presidente da República dizer que o PT fez negociatas em 2005. Quem fez negociata não foi o PT, quem fez negociata aqui dentro foi o PSDB, quando comprou a reeleição do senhor Fernando Henrique Cardoso na disputa passada. E cadê a justiça? Cadê a justiça que não fez nada, fechou os olhos a isso? Cadê a justiça? Cadê o MP de São Paulo que não bota para andar o processo da Aliston lá, meus deputados de São Paulo? 500 milhões. Quando sai no Jornal Nacional, é meio que uma frase, é uma coisa. Qualquer coisa que acontece contra o PT, só se calam, só se vangloriam, só ficam satisfeitos se forem com base no espetáculo. Mas eu acho que nós estamos preparados para enfrentar o espetáculo. O espetáculo de alguns que acham que são donos. Ninguém é superior à lei. Eu acho engraçado, porque dizem meus companheiros e companheiras da bancada, todos perante a lei, todos estão... Em homenagem a Vossa Excelência, eu paro para retomar, presidente. E peço a paciência para 1 ou 2 minutos. Não, lamento Vossa Excelência não ter avisado que eu teria assistido com muita honra, desde o começo, a palavra de Vossa Excelência. Pois é, presidente. Mas estou aqui para isto. Nós, nesse momento da mais alta relevância para o parlamento brasileiro, nós não podemos aceitar, porque, presidente, a democracia, ela existe e ela é sempre infinita. Ela tem um valor universal. E todos, evidentemente, quem comete erro na vida pública tem que pagar por eles. Mas não é razoável tanta impunidade no Brasil.
Tantos ladrões de colarinho brancos, soltos por aí, viajando nos Miamis da vida. E os dirigentes do PT, com Pereirini, que está voltando depois de algumas cirurgias. E companheiros do PT estarem trancafiados, presidente, no presídio da Papuda. Precisa ter alma, coração e, sobretudo, ideologia para suportar tudo isso. Qual foram os crimes que Zé Disseu e Genuíno cometeram? Reunir com parlamentares para comprar voto aqui dentro? Qual foi o crime? Aliás, já dizia, presidente, um nordestino, Tobias Barreto, quando disse em seu livro, um sergipano, o direito não é uma coisa que se sabe, é uma coisa que se sente. O país inteiro sente que o Genuíno, que esses companheiros não são corruptos. Ainda mais o Genuíno, que sequer usava as emendas parlamentares aqui dentro, que devolvia para os cofres da União.